meu nome é Thiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de dar início, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse a sua curtida e compartilhasse. Por quê? Isso é uma forma de você estar ajudando na obra de Deus. Você vai estar fazendo com que esta mensagem chegue mais longe, tá bom? Vamos lá então? Hoje eu tenho uma palavra muito especial, eu quero falar sobre como eu faço para voltar para Jesus. Eu me perdi, eu me desviei, eu escolhi o caminho errado. Como que eu faço? Eu estou perdido ou eu estou sendo enganado? Como que eu faço para descobrir se eu estou realmente andando com Jesus? E como que eu faço para retornar? Eu sei que eu não estou andando com Jesus. Como que eu faço para retornar para o caminho da vida? Uma certa vez, Jesus ele disse a parábola da ovelha perdida. Essa ovelha perdida, como o nome já diz, ela estava perdida e ela não sabia onde estava. O que acontece? O pastor deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Bom, quando estamos perdidos, uma das primeiras coisas é reconhecer que eu estou perdido. Peraí, eu estou perdido, eu não estou no caminho certo. Quando você já reconhece isso, já é meio caminho andado. Por quê? O seu grande pastor virá atrás de você. Ele vai te encontrar e tirar você de estar perdido. Mas é necessário que você saiba que você está perdido. O que acontece? Imagina que você vai fazer uma viagem. E nessa viagem você não se programa, não faz nada. Aí você vai para sei lá, vamos pegar aqui, eu estou na região de São Paulo, vamos supor que você vai para Brasília. Aí você pega o carro e simplesmente pega qualquer estrada e sai andando. Você não vai chegar aonde você quer chegar. Você vai se perder. É isso que muitas das vezes acontece conosco. Nós queremos buscar a Deus, mas nós pegamos o caminho errado. Nós nos perdemos. Pegamos o caminho errado, não olhamos as placas, ou seja, não colocamos ali no nosso GPS, né? Vamos pensar no GPS, coloco lá no Google Maps, eu quero ir para tal lugar. O que vai acontecer? Ele vai falar, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente. Após a rotatória, você segue adiante. Ou seja, ele vai te falando, ele vai te dando dicas de como você faz para chegar no seu caminho. E nós temos um GPS. O GPS é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando você tem ali a Bíblia Sagrada mais uma conexão com Deus, você vai ouvir o que o Espírito Santo te diz. Se é para você virar à esquerda, se é para virar à direita, se é para seguir adiante. Por quê? Ele vai te mostrando o caminho. Ele não vai te deixando perdido. Sempre que você estiver um pouco perdido, é importante olhar para as Escrituras, é importante olhar para o que Jesus falou, é importante olhar para aquilo que Jesus está dizendo. E olhar a palavra, ouvir o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque as ovelhas que são ovelhas de fato, elas conhecem a voz do seu pastor. Elas não vão ser enganadas. Quando eu falo pastor, eu estou falando do sumo pastor, Jesus. Eu não estou falando do homem, porque o homem é falho e pode te guiar para o caminho errado. Então é importante olhar para Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo e seguir Jesus. Seguir Jesus. Jesus é aquele que ele percorreu o caminho. Então ele deixou dicas no caminho. No meio do caminho, quando você vai fazer uma viagem, ela tem placas, ela tem ali, falta tantos quilômetros, tem isso, vários tipos de placa. Pare à frente, dê preferência, tem várias placas. Quando você está andando no Espírito Santo, você consegue enxergar as placas que te direcionam para o caminho correto e também os cuidados que você tem que ter nesse caminho. Então é importante, quando nós estamos perdidos, nós pararmos, analisarmos e ver, peraí, o que está impedindo de eu buscar a Deus? Será que eu estou achando por si mesmo, pegando a analogia que eu coloquei aqui da viagem, será que eu, por mim mesmo, estou falando, não, eu não preciso de GPS, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de um mapa, eu não preciso olhar as placas, eu sei para onde eu vou. Quando nós estamos assim, cheios de si, nós não reconhecemos que estamos perdidos, nós nunca vamos encontrar o verdadeiro caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ir ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for através de Jesus. É Ele quem vai nos mostrar o caminho, é Ele quem vai nos direcionar. Para isso, nós precisamos ouvir o que Ele disse.
Se nós não ouvirmos, nós vamos permanecer perdidos. Sempre, em todas as vezes que nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos de humildade. O princípio de quem vai iniciar a sua jornada com Cristo e para quem retorna são semelhantes, eles necessitam de humilhação. Não é simplesmente eu vou lá e eu aceito Jesus. Quem quer aceitar Jesus como muitas igrejas fazem? Eu quero, levanta a mão, a partir de agora você está salvo. Não é simples assim. Se não houver realmente um coração disposto, se não houver um coração sincero, querendo Jesus de verdade, e um coração humilde, um coração que está disposto a se humilhar e se esvaziar de si mesmo para abraçar a verdade de Cristo, não vai. Não está salvo, não está andando com Deus. Tiago, você está me julgando. Não estou julgando. Estou expondo como é realmente uma pessoa que busca a Deus. Aí você analisa você mesmo. É importante que você julgue a si mesmo. Por quê? Que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo céu. O problema é que nós queremos apontar o dedo para os outros, mas esquecemos de nós. Então, esse é o caso de uma pessoa que está perdida. Então, uma pessoa que se perdeu no caminho. É isso. E para se encontrar, basta simplesmente começar a realmente olhar o que o Espírito Santo diz, dar ouvidos, pegar, reconhecer, eu estou perdido, esse é o primeiro ponto, eu estou perdido e agora eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, para onde tenho que ir, qual é o norte, para onde, que lado que fica o norte, eu preciso ir para Jesus, Jesus está no norte, vamos lá, qual é o norte, eu preciso ir para o norte, é isso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Há aqueles que também se afastam do caminho do Senhor por livre e espontânea vontade, ou seja, escolheu mal o seu livre-arbítrio. Nesse caso, nós temos em Lucas 15, 11, o exemplo do filho pródigo. Filho pródigo, o que significa pródigo? Pródigo é o filho que gastou, que gasta os bens do seu pai, aquele que, de forma desleixada, gasta o que tem, entendeu? Esse é o filho pródigo. Por quê? Acho que todos vocês já conhecem a história do filho pródigo. Ele é aquele que chegou diante do pai, dá-me a herança, eu quero sair, eu não quero ficar na casa do pai. E o pai repartiu a herança entre os filhos e deu a parte dele. E ele pegou a parte dele e gastou tudo. Ele foi, curtiu com as meretrizes, com as prostitutas, curtiu a vida, curtiu tudo e ficou sem dinheiro. Bom, esse daí, ele escolheu, esse daí foi o livre-arbítrio dele. Você vai ver que o pai não saiu de casa para ir atrás dele. Por quê? Porque ele escolheu, foi uma escolha dele. Ele não estava perdido. Ele sabia para onde ia e ele sabia o que ele queria. No entanto, ele escolheu o caminho errado. Ele fez mal no seu livre-arbítrio. E logo começou a colher consequências das suas escolhas. Interessante que ali ele começou a padecer fome. Ele começou a passar necessidades. Por mais que nós escolhamos o caminho contrário, porque assim, aqui na Terra funciona da seguinte forma: se você quer se desviar do Senhor, na maior parte das vezes, você não vai viver na miséria. Por quê? O reino de Deus, ele não é marcado pela riqueza. Pelo contrário, a riqueza é marcado mais pelo desvio. Hoje, nós vemos, você pode analisar que os maiores bandidos do mundo são ricos. Eles não são pobres. Não é o noinha da esquina que tem Lúcifer do lado dele, né? Que tem o demônio mais poderoso do lado dele. Não, normalmente são as pessoas mais ricas. Não estou dizendo que todo rico é do diabo, tá? Existe a riqueza que vem de Deus. Mas, quando o diabo foi oferecer para Jesus: se prostrar me adorasse, te dou tudo. Ou seja, ninguém pode dar o que não tem. Então, ele tem sim um certo poder nesse mundo. E o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então, quando as pessoas se afastam de Deus, muitas das vezes a miséria que ela vive não é uma miséria financeira, não é uma miséria da vida. Às vezes, pelo contrário, tudo vai bem, tudo vai de vento e polpa, a saúde boa, tudo bem, ganhando dinheiro. Agora, a miséria da alma. E outra, comparando com o reino de Deus, comparando com o reino celestial, nós aqui na Terra, na melhor mansão que eu possa ter, é miséria isso diante do reino de Deus. Tudo que tem nesse mundo, toda a glória desse mundo, não se compara com a glória que há de ser revelada, vinda dos céus, vinda do reino de Deus. Então, o filho pródigo nos dias de hoje, ele pode até estar vivendo um certo luxo desse mundo, mas não se compara com a casa do Pai.
Lembra aquele dia, você que escolheu se afastar do Senhor, lembra aquele dia ao qual você teve uma experiência com Deus, ao qual o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração e o qual você, por um breve momento, conseguiu imaginar como seria a Nova Jerusalém, a cidade dourada, a cidade celestial? Lembra desse dia? Está na hora de voltar para a casa do Pai e deixar de viver a miséria desse mundo, a podridão desse mundo, a escuridão desse mundo. Na casa do Pai, a luz. Na casa do Pai, a alegria. E o Pai está de braços abertos para nos receber, para te receber. Bom, quando nós entendemos, porque o filho pródigo aconteceu o quê? Quando ele viu que ele estava na miséria, quando nós entendemos isso, ele caiu em si. A própria palavra fala ali, ele caiu em si. Então está na hora de cair em si. Está na hora de cair em si. E ele começou a vencer o orgulho. Ele parou e pensou, poxa, na casa do meu pai era muito diferente, eu aqui padecendo desse jeito. Na casa do meu pai, meu coração era leve. Meu coração era cheio de alegria, mas agora está pesaroso, angustiado. Por mais que tenha, nada satisfaz. Quanto mais tem, mais quer. Nada satisfaz. Parece que há um buraco vazio dentro do coração que vai enchendo com as coisas desse mundo, mas não preenche. Não preenche. Muitas das vezes tenta vingança e não preenche o vazio. Não preenche aquilo que só o Pai Celestial pode preencher. Só o Rei dos Reis, da Nova Jerusalém, da Cidade Dourada, pode preencher. E Ele está te aguardando. Ele está te aguardando. Para isso nós precisamos vencer o orgulho. Vencer o orgulho e reconhecer a miséria. Reconhecer que está em miséria. Precisamos disso, reconhecer. Vença o orgulho e reconheça que está vivendo uma miséria. Não adianta ficar dizendo, rico sou e estou enriquecido. E como diz lá em Apocalipse, não sabes que és um pobre, cego e nu. E se humilhar. E aí ter a atitude de ir até a casa do Pai. A casa do Pai, quando eu digo, eu não estou dizendo de um templo, eu não estou dizendo de uma igreja, eu estou dizendo do Pai Celestial. Entenda, a igreja somos nós. Então todo aquele que clamar o nome do Senhor aonde for, o Pai vai ouvir. A palavra nos ensina, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A palavra não fala, vai à igreja e Deus vai chegar até você. Não, ela fala, chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Então está na hora de se achegar a Deus e Ele vai se achegar a vós. O Pai está de braços abertos, te aguardando. Faça como o filho pródigo. Pense, caia em si. E pensa, na casa do meu pai era muito melhor. E aí ele fala assim, vou levantar-me e irei à casa do meu pai. E direi, Pai, pequei contra o Senhor e contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a postura dele. Uma postura, não pensa isso como uma forma de manipular. Na verdade, essas palavras, quando Jesus disse, é o que refletia o que estava dentro do coração do filho pródigo. Não simplesmente umas palavras manipulando, tentando manipular a vontade do Pai. Porque o Pai Celestial não é manipulável. Não pense que vamos conseguir manipular o Pai Celestial de alguma forma. Não tem como manipular o Pai Celestial. Mas, quando nós chegamos com uma postura correta diante de Deus, uma postura verdadeira, dizendo, Pai, pequei contra ti e contra os céus e já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de estar na cidade dourada, na Nova Jerusalém. Eu não sou digno de ter o Senhor. Quando nós temos essa posição com o coração, o Pai coloca um anel no braço dele. O Pai chama e fala, venha cá. O Pai abraça. O Pai abraça. E fala, vem meu filho. Venha. E o Pai faz uma festa.
para receber um filho que se arrepende. Um dia, assim como eu, tenho testemunho aqui no canal do YouTube. Talvez um dia você, assim como eu, pensou que o pai nunca te aceitaria. Pensou que você não nasceu, você não foi criado para o pai. Muitas das vezes o próprio inimigo te enganou, falando para você que o seu destino é o mal, o seu destino é estar no mal, e muitas das vezes deturpou a visão que tem do pai. Mas olha, você foi criado para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. E quando você se achega a Deus, o Pai olha nos seus olhos e fala: vem, meu filho, vem. Quando nós vamos diante do Pai, nos humilhando, buscando o perdão, e recebemos o perdão do Pai, o abraço do Pai que cura. Não perca tempo, pois o tempo está acabando. Há também aqueles que estão desviados e se apartaram do Senhor, mas se apartaram dentro da igreja. Tem uma passagem no livro de Juízes, no capítulo 20 ali, onde conta a história de Sansão. E tem uma parte ali de Sansão que fala assim: e o Espírito se apartou de Sansão e ele não percebeu. Quantas e quantas pessoas hoje estão dentro da igreja agora que eu estou dizendo é um templo, que estão dentro de um templo, que estão frequentando uma denominação, pessoas que estão desse jeito hoje, e o Espírito Santo já se apartou dessa pessoa, já se apartou do grupo de pessoas ao qual ela está fazendo parte, e ela não percebeu. Igreja que não é igreja não tem o Espírito Santo. O que é igreja? Igreja somos nós, é o templo é o nosso coração, é dentro de nós, ele é sagrado. O templo de Deus, ele é sagrado. A igreja somos nós, Deus escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. Não num templo feito por mãos humanas, tijolo, pedra, Deus não habita ali. Deus não habita numa organização evangélica, católica, espírita, seja o que for. Deus não habita, Deus habita em pessoas. Isto é igreja. Mas quantas e quantas pessoas acham que estão frequentando um culto, estão frequentando uma missa, estão frequentando qualquer coisa de alguma religião, achando que tem Deus e não tem? Achando que o Espírito de Deus está, muitas das vezes começaram com o coração sincero, se humilhando diante de Deus, mas se apartaram, se afastaram do propósito de Deus, do Deus vivo, do propósito ao qual Deus colocou. Porque a questão não é só você ir para o caminho, mas é você permanecer no caminho. Isso é uma questão muito forte. Você permanecer. Por isso que Paulo fala várias vezes: aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Porque permanecer não é fácil. Manter uma constância não é fácil. Quais são os tipos de pessoas que hoje nós vemos no meio das igrejas? Vamos pegar mesmo a igreja evangélica. Quais são os tipos de pessoas? Você vê que normalmente são pessoas arrogantes, são pessoas cheias de si mesmos, são pessoas que estão olhando para si mesmo e se achando melhor do que os outros, apontando o dedo, condenando, julgando e se achando que são ricos. Não há uma grande diferença de pensar com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja ao qual Deus disse: você não é morno, você não é quente, e nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio, mas é morno, eu vomitar-te-ei. Essa igreja evangélica que tem hoje é uma igreja que Deus quer vomitar, porque só pensa em si mesmo, uma igreja egoísta, uma igreja que faz as coisas para manipular as pessoas, uma igreja hoje aí que faz essas coisas para ganhar dinheiro, para ficar rico.
e ensinando as pessoas a quererem a ficar ricas, sendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. É muito mais além do que esse mundo oferece. É uma igreja que tem oferecido as coisas desse mundo e não feito as pessoas realmente se prepararem para o que é o próximo mundo, para o reino de Deus. A igreja de hoje, evangélica de hoje, está preparando mais as pessoas para o mundo do que preparando elas para herdarem o reino. E se você for de bom senso, me escuta isso, se você for ter um bom senso, você vai analisar nas Escrituras, porque é ali que nós dizemos que nós temos a salvação, é através dali que nós dizemos das promessas que temos e que vamos herdar o reino. Analisa as Escrituras e vê se realmente as palavras e as atitudes condizem com as Escrituras. Uma pergunta: o pastor da igreja ao qual você frequenta, ele parece com Jesus? Ele se parece com o Jesus da Escritura? Ele se parece com Paulo? Ele se parece com Paulo? Ou muitas das vezes ele até diz: eu sou maior do que Paulo. Alguns têm essa arrogância. Então, essa igreja de hoje que se parece mais com o mundo do que com Cristo, não é a igreja verdadeira. Mas há um remanescente fiel. Há pessoas fiéis que realmente ainda se dedicam a Deus. Normalmente, essas pessoas fiéis e que se dedicam a Deus não estão nas megas igrejas, não estão nas grandes igrejas, pelo contrário, elas estão buscando a Deus e resplandecendo a luz, não sendo reconhecida por esse mundo, mas sendo reconhecido por todo o universo. Qual é o tamanho do planeta Terra mediante o universo? Reconhecido por toda a criação de Deus. Esse é o remanescente fiel. E assim, se por um acaso você se perdeu dentro de uma igreja assim, está na hora de voltar. Lembra-te das primeiras obras, lembra do teu início, lembra de quem você é de verdade e peça para o Espírito Santo mostrar para você a verdade, porque o Espírito Santo nunca vai deixar você cair em enganação, a não ser que o teu coração queira essa enganação. Por isso que os ministros de hoje em dia pregam aquilo que o povo quer ouvir. Por quê? Porque isso massageia o ego. E as pessoas vão atrás de líderes segundo a sua vontade. Não estão querendo ser confrontados, não estão querendo mudança, não querem se humilhar, não querem carregar a cruz. Mas querem o prestígio. Mas querem ouvir: você vai receber as bênçãos de Deus nesse ano. Igreja que parece com a igreja de Laodiceia. Ouça o que eu estou a dizer para você. Cristo tem a noiva. O anticristo tem a grande prostituta. Quem é a grande prostituta? A grande prostituta é a maior enganação que vai haver, que está havendo agora no final dos tempos. Qual que é essa enganação? É uma igreja que, na verdade, é uma prostituta, é uma que se parece com o mundo, é uma meretriz, é aquela que não tem os valores de Cristo verdadeiro. Muitos, no meio da teologia, diz: não, é a igreja católica. Não, pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um espírita, pode ser um budista, desde que não tenha os princípios de Cristo, faz parte da grande meretriz. O anticristo tem a noiva dele, e essa noiva vai gerar um fruto, que vai ser o salário do pecado, é a morte, o fruto é a morte. A união de Cristo e a noiva, o fruto é a vida. A base do reino do anticristo será a grande meretriz. Escuta isso, a base do reino do anticristo é a grande meretriz. E a grande meretriz simplesmente é uma pessoa que não tem os valores de Cristo. Aí ela faz parte. A grande meretriz não é uma pessoa específica, mas é um sistema religioso ao qual faz com que as pessoas se afastem de Cristo pensando que está com Cristo,
Porque o que o anticristo vai fazer, ele é isso. Ele vai tomar o lugar de Cristo. É isso que ele quer. É isso que ele vai fazer. Muitos vão aplaudi-lo e já estão aplaudindo o anticristo, achando que ele é a solução para resolver os problemas, que ele vai trazer os princípios de Deus e tal. E não, os princípios de Deus é transformado no coração e não nas leis. Mas o anticristo vai trazer uma falsa mudança. Ele vai trazer uma falsa ali, mostrando que ele é o Cristo. E as pessoas vão aplaudir, e já estão aplaudindo, o anticristo. E se você é uma das pessoas que aplaude o anticristo, você está mais para a noiva do anticristo do que a noiva de Cristo. Se você aplaude as coisas desse mundo, se você aplaude os reis desse mundo, porque o anticristo vai ser um rei nesse mundo. Se você aplaude, você está sendo a noiva do anticristo e não de Cristo. Só que, assim como a palavra nos ensina que o anticristo vai vir e enganar o Israel, fazendo Israel pensar que ele é o Messias, ele também vai enganar a igreja, fazendo a igreja pensar que ele é o bambambam, ele é o que traz as soluções, e a igreja vai aplaudi-lo. Mas uma igreja contaminada, porque aqueles que estão despertos não serão enganados, não cairão na conversa do anticristo, porque verá que ele não está seguindo os princípios de Cristo, ainda que ele esteja com uma Bíblia na mão, ainda que ele frequente uma igreja. Porque o anticristo será a manifestação do que muitos querem. E o anticristo vai ser uma enganação tal que nós não temos ideia. E já está enganando, já começou a enganar, já se mostra hoje no meio essa enganação. E vejo que muitos estão aplaudindo ele. Então não seja você a noiva do anticristo, seja você a noiva de Cristo. Não seja você como a igreja de Laodiceia. Leia lá Apocalipse 3, do 14 ao 22. Na igreja de Laodiceia, Cristo está do lado de fora, batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é, eu estou do lado de fora, me ouça, dê ouvidos. Essa é uma igreja desviada dentro da igreja. Isso eu quero dizer dentro dos templos. Pessoas que frequentam cultos e estão desviados. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo diz. Você ainda tem chance. Você ainda tem chance. Talvez, pode acontecer de você estar ouvindo essa mensagem e dizer: caraca, Jesus voltou. E agora? Não tenho mais chance. Ainda tem chance. Ainda vai ter uma chance. Não aplauda o anticristo. Não aplauda o sistema do anticristo. Aparte-se disso. Fuja para os montes. Fuja das multidões. Não fique no meio de multidões. Vá para onde o Espírito Santo te determinar, lugares mais isolados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Deixe Jesus entrar. Jesus não vai entrar se você não convidar. Seja humilde e tenha a ousadia de pedir para o Senhor: Senhor, tire toda a enganação que há em mim. E comece a se esvaziar, a deixar o Espírito Santo te mostrar as enganações ao qual tem se envolvido. E você vai ver que vai ser uma libertação, de verdade. Eu digo isso por experiência própria. É uma libertação quando você começa a enxergar o tanto de enganação que há e se liberta disso. E deixa de ser uma igreja desviada dentro do templo, dentro de uma organização que se desviou faz tempo. Pai, quero te agradecer por essa palavra. Peço-te que o teu Espírito Santo esteja atingindo os corações de uma maneira poderosa e que essa palavra vá no mais profundo. Eu sei que tem alguns códigos aqui ao qual eu lancei que alguns vão pegar. Como
Nem todos, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Então, Pai, revela-te aos teus escolhidos. Revela-te aos teus escolhidos, aqueles que vão estar com o coração contrito e quebrantado, que vão dar ouvidos à tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.